A nuvem e o homem. O intuito desse estudo é trazer uma relação entre a nuvem e o homem e tentar explicar o quão importante é a nuvem para a vida do homem. A nuvem é um fenômeno da natureza divina. Ela é mencionada e relacionada à glória de Deus. Em Gênesis 2:6 diz: Um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. Esse versículo menciona a criação da nuvem. Ao terceiro dia, o Senhor ordenou: produz a terra erva, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto. Porém, a erva do campo não brotava ainda. Então o Senhor fez chover, e esse vapor que subia da terra formava a nuvem. A nuvem foi formada antes do homem. As nuvens são constituídas por gotículas de água condensada, oriunda da evaporação da água na superfície do planeta, ou oriunda de cristais de gelo que se formam em torno de núcleos de condensação, como partículas de poeira. Após formadas, as nuvens podem ser transportadas pelo vento, tanto no sentido ascendente quanto descendente. Quando a nuvem é forçada a se elevar, ocorre um resfriamento e as gotículas de água podem ser total ou parcialmente congeladas. Assim é o ser humano. Quando é exaltado na superfície da terra, ele sofre um resfriamento espiritual, parcial ou total. Já quando os ventos forçam a nuvem para baixo, ela pode se dissipar pela evaporação das gotículas de água. Neste caso, o homem que é o caniço jogado no vento sofre uma queda, perdendo gotículas, ou seja, coisas ligadas à natureza terrena. Entretanto, o homem deve manter uma temperatura e altitude ligada a Deus, para que não se dissipe e também não sofra resfriamento. A constituição da nuvem depende da sua temperatura e da sua altitude. As nuvens constituídas de cristais de gelo são chamadas de cirrus, e elas possuem aspecto delicado e têm cor branca brilhante. Já as cirrostratos têm forma de um véu quase transparente, que não oculta o sol ou a lua. As nuvens cinzentas ou azuladas são as altostratos. São compostas de gotículas superresfriadas. Elas encobrem o sol de modo a filtrar a sua luz. O homem nuvem altostratos é frio, escuro e encobre a luz. Cuidado! As nuvens de nevoeiro são chamadas estratos. São nuvens baixas. Nimbostratos são nuvens espessas com base difusa e baixa. As nuvens de trovoada são chamadas de cumulonimbus. São formadas por gotas de água, cristais de gelo, gotas superresfriadas, flocos de neve e granizo. Há outros tipos de nuvens, porém estas apresentam características peculiares. Num contexto espiritual, a Bíblia nos diz em Êxodo 13:21 que o Senhor ia diante dos israelitas numa coluna de nuvem durante o dia. Essa coluna sinalizava a presença do próprio Deus. No texto onde fala sobre a travessia pelo meio do mar, aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de nuvem e de fogo, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Ele estava na nuvem e viu através da nuvem. Em um outro episódio, de quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punhava-se à porta da tenda. E então o Senhor falava com Moisés.
o Senhor fala e também mostra sua glória através das nuvens. O Senhor Jesus ascendeu aos céus em uma nuvem e por nuvens virá ao encontro dos escolhidos. A nuvem auxilia o homem. E no sentido espiritual, ela é um meio de transporte da glória de Deus. Ela é constituída por água e pó, assim como o homem.